Irmãos e irmãs, uma vez mais, corações unidos, mentes com um só objetivo, voltados a Deus, a Jesus e aos nossos amigos espirituais. Que sejamos amparados, iluminados, esclarecidos com as ideias e palavras mais adequadas a tudo aquilo que a espiritualidade superior programou para a nossa noite de hoje. Graças a Deus. Irmãs e irmãos, eu, semana passada, tive muitas conversas com parentes, amigos, conhecidos, de todas as linhas de pensamento religioso e mesmo muitos espíritas, sobre o que seria a visão espírita das festas religiosas. Naturalmente que essas conversas surgiram por conta das comemorações da Páscoa, né? Entre os não espíritas havia uma certa curiosidade em saber como é que os espíritas se comportam diante desses festejos religiosos, destas datas de comemoração ou de celebração religiosa. E entre os espíritas, algumas curiosidades sobre como a doutrina e como o mundo dos espíritos veriam essas datas. Bom, os não espíritas, eles perguntam, ou eles questionaram bastante sobre o que seria o calendário religioso espírita. Obrigado. Obrigado, melhorou então, né? Bom, eu não tinha atinado com a regulagem da altura aqui. Bom, então, me perguntaram sobre o calendário espírita. E antes de responder objetivamente o que seria o calendário espírita, é preciso entender o espiritismo. E o espiritismo, como tantos outros campos do conhecimento humano, ele tem que ser observado sob três aspectos. Primeiro, como um conjunto organizado de conhecimentos. Segundo, como um conjunto organizado de práticas. E terceiro, como um conjunto de pessoas que se reúnem em torno de uma doutrina científica, religiosa, no nosso caso, a doutrina espírita. Então, há que se olhar o fenômeno sob esses três prismas. Do primeiro ponto de vista, do conjunto organizado de conhecimentos, o espiritismo tem um caráter tríplice. Ele é um conjunto organizado de conhecimentos científicos, conhecimentos a respeito dos fatos espíritas e dos fenômenos mediúnicos. É também um sistema filosófico, claramente estabelecido pelos espíritos, melhor dizendo, no Livro dos Espíritos, e é um conjunto de ensinamentos morais, esses ensinamentos morais comuns a todas as correntes de pensamento cristão. É o Evangelho de Jesus, por excelência, o nosso desafio e a base moral para tudo o que se realiza em termos de doutrina espírita. Sob esse aspecto, como a doutrina ela não guarda nenhum tipo de exclusividade, eu quero dizer, espíritas, qualquer um pode ser, não há nenhum tipo de restrição à casta social, a grupo étnico, a povo, qualquer um pode ser espírita. E mais do que isso, o espírita ou o espiritismo, ele não exige exclusividade. A pessoa pode frequentar a casa espírita, se desejar, vai ao culto religioso de sua preferência, depois da casa espírita ou antes. Enfim, não existe nenhum tipo de exclusivismo dentro da doutrina espírita. Não se exige de ninguém algum tipo de comportamento restritivo em relação a qualquer outra prática. Naturalmente que se convida a pessoa a uma coerência de pensamento, mas não se faz restrição a nada. Como não se constitui o espiritismo
num conjunto dogmático de conhecimentos, o Espiritismo ele não se vê na obrigação de se defender contra agressões externas, ou faz essa defesa, mas de uma maneira, digamos, cordial e utilizando os meios usuais, comuns a qualquer tipo de sistema ou doutrina que deva apresentar as suas posições. E por isso mesmo ela não chama para si nenhum tipo de data especial. Não existe a data de comemoração do Espiritismo, não existe a semana do Espiritismo Nacional, não existe nada disso. Não existem datas. Mas algumas casas espíritas fazem festejos, etc. Sim, a eleição delas, de acordo... Aqui o Fabiano provavelmente tem a época ou a data da sua fundação em que se faz algum tipo de comemoração em torno daquela data, uma semana de sessões que relembram o momento da fundação, relembram algumas das pessoas que mais colaboraram com a instituição, mas não é nada que obrigue os espíritas a qualquer tipo de posição especial naquela data. Por outro lado, o conjunto de práticas espíritas, elas se traduzem muito mais pela veia científica do Espiritismo, onde no Livro dos Médiuns nós temos uma coleção daquilo que são as boas práticas mediúnicas e de como se abordar o fato espírita ou o fenômeno espírita. Mas não existe um conjunto subjetivo de regras no Espiritismo. O que eu quero dizer? Em termos teológicos, as religiões elas são analisadas sob dois aspectos. Dizem os estudiosos que toda religião tem duas características, uma que é chamada de objetiva, ou religião objetiva, e uma outra que é chamada de religião subjetiva. A religião objetiva, o Espiritismo comunga com todas as demais religiões, do mesmo tipo de interesse ou necessidade. Todos nos voltamos a Deus, identificando que existe um Criador de todas as coisas, todos procuramos entender o que a divindade deseja de nós, todos procuramos nos submeter à vontade da divindade, do Deus Criador de todas as coisas, e todos procuramos receber de Deus a proteção, o amparo e, em última análise, no dia em que as nossas necessidades de aprendizado nesse plano terreno tiverem expirado, quando nós já tivermos também evoluído e não necessitarmos mais de processo reencarnatório, que estejamos numa situação, digamos assim, de felicidade e plenitude próximo de Deus. Isso é comum a todas as religiões. Todas as religiões têm esse caráter objetivo. Trocando em miúdos mais pragmáticos, a criatura entende que existe Deus, a criatura se coloca subordinada a Deus porque quer a proteção de Deus, porque quer a proteção de Deus, quer entender direito o que Deus quer dela e depois espera algum tipo de recompensa. Coloquei assim em termos bem rastaqueras para a gente entender o que significa a religião objetiva. Agora, existe a religião subjetiva, que é constituída por um conjunto de livros, rituais, procedimentos. O Espiritismo tem isso? O Espiritismo tem livros, mas não tem livro sagrado. Ninguém pense que um espírita que compareça diante de um tribunal, por exemplo, vai pedir para jurar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Não existe isso. Na verdade, nenhum livro da codificação espírita é livro sagrado. São livros notáveis, repositórios de grandes verdades e ensinamentos, mas não são livros sagrados. Se alguém quiser fazer fosquinha um espírita e jogar o livro dos espíritos no chão e pisar, vai estar pisando no livro. E está perdendo tempo e está machucando a sola do pé, porque não é um livro sagrado. Não é sagrado. Não existe relíquia sagrada, objeto sagrado no Espiritismo. Assim como não existe ritos de romaria. Ninguém vai
ninguém tem que uma vez na vida fazer uma romaria até o cemitério de Père Lachaise para orar no túmulo de Kardec. Não existe isso. Se você um dia tiver a felicidade de ir a Paris, vá, querendo ir ao Père Lachaise para ver lá o túmulo, porque também você vai ver o túmulo. Você não vai ver Kardec, e não tem nada de sagrado ali também. É simplesmente uma curiosidade que você vai matar, uma curiosidade de ver. Mas, enfim, não existe isso. Como não existe esse rito, como não existe esse capítulo da religião subjetiva no Espiritismo, também não existe necessidade de datas específicas. Eu não vou comemorar uma determinada data específica, porque esta data é onde se faz, sei lá, uma determinada consagração, uma liturgia específica, alguma coisa que chama a atenção para as qualidades e possibilidades que o Espiritismo tem. Enfim, não existe isso, não existe essa necessidade. Por outro lado, a sociedade organizada em torno do Espiritismo, ela também não tem aquele capítulo de uma sé centralizadora e dogmática que irradia verdades ou diretrizes para toda uma coletividade. Cada casa espírita se constitui em uma unidade. E cada casa espírita, e o espiritismo de modo geral, não tem uma hierarquia. Ah, a casa espírita tem um presidente. Bom, que ótimo, ele tem funções administrativas. Inclusive porque cada casa espírita ela é constituída de acordo com o Código Civil, então é uma sociedade civil, sem interesses lucrativos, etc., etc., e que precisa de um representante legal, até porque precisa ter um culpado diante da lei para alguma coisa. O presidente da casa espírita é principalmente isso. Se der alguma coisa errada civilmente, ele é o culpado. Agora, ele é melhor, ou ele é uma pessoa especial em relação aos demais espíritas? De jeito nenhum. Ah, mas e os médiuns? Olha, os médiuns menos especiais ainda. Ah, mas os médiuns são intermediários entre os espíritos e os encarnados. Antes disso ser uma grande vantagem, é muitas vezes um sinal, eu ia dizer um grande infortúnio, mas isso não seria verdade. É um sinal de grande necessidade de trabalho. Os médiuns, via de regra, eles não são criaturas especiais que foram brindadas com um dom por Deus, porque Deus os ama mais do que os outros. Médiuns geralmente são criaturas muito endividadas com a economia divina, que tiveram um passado delituoso e que precisam resgatar esse passado. E que recebem a oportunidade de acelerar ou abreviar esse resgate, servindo ao semelhante e à espiritualidade. E aí vem como médiuns. Então, médium não é também ninguém especial. E não é objeto de orgulho ser médium. É objeto apenas de intensa utilização dessa possibilidade, essa predisposição orgânica para o bem. Então, como não existe também um clero organizado, não há necessidade de dar ocupação para esse clero, produzindo uma série de eventos, uma série de oportunidades, onde esse clero, ele vai estabelecer exatamente a superioridade dele em relação aos demais fiéis, crentes, e vai justificar a própria existência. Gente, a crítica é para a humanidade de um modo geral, inclusive para nós. Ninguém pensa aqui que eu estou agredindo tal ou qual religião, essa ou aquela religião. Não tenho o menor interesse e, pelo contrário, posso garantir aos irmãos que eu tenho sincero respeito e até profundo amor por todas as denominações cristãs e até uma em particular, a qual, pelo menos num passado, eu tive bastante vinculado. Enfim, o que acontece? Como não existe toda essa estrutura, não há uma necessidade de um calendário especial. Não há necessidade de datas especiais. Não há nenhum tipo de desejo, de demonstração exterior que demande uma data especial. Bom, mas os espíritas, eles participam de algumas celebrações.
Sim, tem pelo menos 2 celebrações da cristandade que os espíritas, eles, digamos, se incorporam ao espírito geral dos cristãos nas comemorações e celebrações. Quais são? O Natal e a Páscoa. Porque essas são 2 datas, embora 2 datas convencionais, é importante que se diga isso, que se reconheça isso, não se perca isso de vista. Nem Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, nem Jesus desencarnou na Sexta-feira da Paixão, como a gente tem comemorado. Aliás, até um parêntese sobre a comemoração da Páscoa. Muitos cristãos não sabem como é que a Páscoa é fixada. A Páscoa, ela faz parte do calendário móvel das igrejas cristãs. E é chamado de calendário móvel por quê? Porque o domingo de Páscoa cai sempre no primeiro domingo de lua cheia, depois do equinócio da primavera no hemisfério norte. Equinócio da primavera é aquele dia em que começa a primavera, em que, na verdade, o equinócio da primavera é aquele dia em que o período de insolação é igual ao período de noite. Tem 2 equinócios por ano, um na primavera, outro no outono. Nós estamos falando do equinócio da primavera. Então, o primeiro domingo de lua cheia, depois do equinócio da primavera, então, para nós aqui, falando popular, depois de 22 de março, o primeiro domingo de lua cheia é o domingo de Páscoa. E o Carnaval? Porque já teve quem me dissesse, não, a Páscoa é 40 dias depois do Carnaval. Não, o Carnaval é calculado assim, a terça-feira gorda cai 47 dias antes do domingo de Páscoa, podem contar. E aí depois tem outra data que também é móvel, é Pentecostes. Pentecostes acontece 50 dias depois do domingo de Páscoa. O domingo de Pentecostes é o domingo anterior que é comemorado. E Corpus Christi? Corpus Christi é a primeira quinta-feira depois do domingo da Santíssima Trindade, que é o domingo seguinte ao domingo de Pentecostes. Aí alguém está perguntando, por que você sabe disso tudo? Quer dizer, como é que você sabe disso que é espírita? Primeiro, porque eu me interesso pela história das religiões. Segundo, porque eu sou ex-aluno marista, então eu tive que aprender tudo isso e tive que fazer prova desse negócio. Inclusive, eu fui para a prova final na primeira vez. Primeiro ginásio, eu fui para a prova final em religião com a ameaça de ser expulso do colégio se eu não passasse em religião. Mas foi muito legal, aprendi muita coisa. E aí o que acontece? Essas datas são todas convencionais. Elas foram marcadas. Como é que se convencionou a Páscoa? Foi no Concílio de Nicéia, em 325. 325 juntaram a cristandade, cada igreja cristã comemorava a Páscoa numa data diferente. Aí juntaram-se as igrejas cristãs no Concílio de Nicéia e arbitraram, olha, a Páscoa vai ser comemorada dessa forma. E as igrejas cristãs passaram a comemorar dessa forma. E por que não sabem direito a data precisa em que Jesus desencarnou, em que Jesus... Porque o calendário, antigamente, ele era muito confuso. O calendário dos judeus, até hoje, é um calendário lunisolar. Significa que ele é um calendário lunar com correções periódicas para ele se encaixar no calendário solar. E de lá para cá o calendário mudou um monte de vezes, enfim. Era difícil fixar exatamente qual era a data. E aí estabeleceu-se essa convenção. E nós espíritas, nós então comemoramos a convenção? Nós não comemoramos a convenção. Nós celebramos o espírito cristão. Se a cristandade toda se reúne em torno de 25 de dezembro para comemorar o nascimento de Jesus, nada mais natural que nós nos incorporemos a essa celebração, nos incorporemos a esse espírito cristão que se estabelece nessa ocasião e também nós façamos coro com o restante da cristandade, elevando nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por ele ter vindo a nós, agradecendo por tudo o que nós temos recebido. Agora, naturalmente, o espírita, ele terá, se ele realmente for um espírita que entende o objetivo doutrinário, o objetivo religioso, ele não vai se vincular àquela festa mundana em que o Natal tem se transformado nos últimos anos. Nesse mercantilismo que faz com que o Natal seja a festa de Papai Noel e não a festa de nascimento de Cristo. O espírita, ele deverá fazer todo um esforço de preservar o espírito verdadeiramente cristão do Natal.
e dar atenção àquilo que é o objetivo daquela reunião cristã em torno do nascimento de Jesus, que é o Evangelho de Jesus, a boa nova que Jesus nos trouxe, em última análise, o caminho, a verdade, a vida em que ele se constitui para nós. Quem se incorporar, quem entrar na festa mundana, vai comemorar, digamos assim, um pré-réveillon. Em muitas famílias, em muitas casas, em muitas cidades, o Natal já está se incorporando a isso, é um pré-réveillon. Assim como tem baile pré-carnavalesco, Natal, em algumas oportunidades, está se transformando isso, é um pré-réveillon. Motivo para as pessoas brincarem, festejarem, se embebedarem e fazerem, inclusive, um monte de coisas que não estão, de forma nenhuma, consoantes com o espírito cristão. Naturalmente que o Espiritismo não vai comemorar isso, não vai celebrar isso. E o Espiritismo não vai se fixar também a uma data. Ele se fixa ao espírito da ocasião. Ele se fixa à oportunidade de orar junto com outras pessoas em favor do bem comum. Da mesma forma, a Páscoa. A Páscoa é um momento de maior introspecção. É um momento em que nós nos recordamos do final da passagem de Jesus entre nós e que aproveitamos essa ocasião para nos lembrarmos de todos os grandes desafios que Jesus superou, desde a sua encarnação entre nós, que foi um grande esforço para um espírito da envergadura de Jesus, descer até nós foi um enorme esforço, e tudo que ele sofreu entre nós, deixando um exemplo de como nós devemos proceder em relação àqueles que nos amam, mas também e principalmente em relação àqueles que não nos compreendem, àqueles que não nos amam, àqueles que chegam a desejar nosso mal. Nos deixou o exemplo de como procedermos em relação ao Criador, de como nos reportarmos a Deus, nos elevarmos a Deus, como conversarmos com Deus. Foi por isso mesmo que ele nos deixou a oração do Pai Nosso. E nos deu o desafio de como nos conduzirmos para sermos verdadeiramente felizes e libertos. E na Páscoa, mais até do que no Natal, nós temos a oportunidade de nos relembrarmos, de nos lembrarmos de tudo que ele fez, de todos os exemplos que ele nos deixou. E nisso, nós espíritas, nos incorporamos a todo o pensamento cristão, a todos os demais cristãos, celebrando a Páscoa. Sobre o calendário, então, especificamente, os espíritas não têm um calendário. Não existe um calendário espírita, e o espírita, ele vai se incorporar à sociedade, ao grupo social onde ele estiver. Vamos nos opor ou reclamar de determinado feriado religioso? Não. Há algumas correntes de pensamento hoje que se opõem a determinados feriados religiosos. Esquecem até qual é a tradição da nossa cultura. A cultura brasileira, e a gente tem que entender isso e tem que relevar e aceitar. A cultura brasileira, o Brasil, ele durante muito mais tempo teve uma religião oficial do que foi um país ou um Estado laico. Até o 1889, a Igreja Católica era a religião oficial do Estado brasileiro. Tanto assim que até 1889, certidão de nascimento não existia como nós conhecemos hoje, num cartório público, sendo lavrada num cartório público. Certidão de nascimento era lavrada na sacristia, na pia batismal. Eram nas paróquias que estavam todos os registros civis de nascimento, casamento e óbito, morte. Cartório só celebrava escritura pública de compra e venda, doação, etc. Mas registro civil das pessoas naturais não existia.
Isso só veio depois da proclamação da República em 1889. Quer dizer, é uma coisa recentíssima na nossa história. Então, nada mais natural que ainda exista uma série de datas, feriados, que são vinculados à religião católica. E nós, espíritas, vamos nos opor? Não vamos nos opor a nada. Também, se amanhã tiver um feriado evangélico, ótimo, nós não vamos nos opor. A gente pode até fazer considerações sobre o número de feriados que existe no calendário civil brasileiro, mas oposição específica a uma data religiosa comemorativa, de forma nenhuma. Nós vamos nos incorporar. Nós vamos incorporar se aquela data ela tiver por objetivo o bem comum, orar em favor de todas as criaturas, remetermos o nosso pensamento ao Criador, remetermos o nosso pensamento a Jesus, aos bons espíritos mensageiros de Deus, na forma de santos ou na forma do que seja, nós vamos nos incorporar a esse digamos assim, a esse movimento, sem nenhum tipo de restrição, e sem nenhum tipo de sentido de segregacionismo ou sectarismo. Nós vamos nos incorporar, porque o Espiritismo, o lema do Espiritismo não é fora do Espiritismo não há salvação. O dístico espírita cristão é fora da caridade não há salvação. E para se fazer a caridade não precisa ser espírita. E nem o Espiritismo está dizendo que você só vai ser salvo se você for espírita. A salvação está na conduta de cada um, na forma como cada um se aproxima e realiza, concretiza o desafio evangélico proposto por Jesus. E para isso, você pode até mesmo nem ser cristão, porque há quem, sem ser cristão, tenha dado grandes exemplos de comportamento cristão. Me ocorre agora claramente, que foi Gandhi. Gandhi, contudo, que não foi perfeito, mas a conduta dele, principalmente na metade final da vida dele, foi uma conduta que eu tenho a impressão, pelo menos, de que qualquer cristão assinaria embaixo. E ele não era cristão. Mas ele, não tenho dúvida, esteve muito próximo de seguir os passos de Jesus. E tantos outros foram assim. Então o Espiritismo ele não tem nenhum tipo de sectarismo, ele não coloca restrição a coisa nenhuma, mas ele também não assume para si a necessidade de um calendário, pelas razões que acabei de apresentar. Porque não é uma religião dogmática que necessite se defender e fazer prosélitos, porque há necessidade de prosélitos aqueles que precisam estabelecer um cinturão de proteção em torno de si. O Espiritismo ele não precisa se defender, pelo menos não dessa maneira dogmática ou de uma forma, digamos, mais, vamos falar, assertiva, para não usar um adjetivo inadequado, mas de uma forma mais assertiva. Por quê? Porque o Espiritismo ele é um apelo à razão. Ele não é um apelo à emoção, ele é um apelo à razão. Tanto que aqueles que vêm ao Espiritismo trazidos, tangidos, pela emoção profunda, pela dor insuperável, muitos desses, depois que o espírito está serenado, eles partem do Espiritismo. E até pouco agregando à própria trajetória, ao próprio cabedal. Por quê? Porque só ficaram na superfície, só ficaram na emoção, só ficaram naquilo que lhes tocava muito e diretamente os sentidos. Então, viram um médium que foi instrumento, por exemplo, de um fenômeno de efeitos físicos. Ficaram muito impressionados com aquilo. E, em busca de mais demonstrações, frequentaram sessões espíritas. Só que proveito real da doutrina espírita tirou pouquíssimo, ou nenhum. Então eles vêm ao Espiritismo, frequentam durante um tempo e se afastam. Tão naturalmente quanto vieram, se afastam. Há alguns que dizem assim,
como uma vez eu ouvi duas pessoas comentando na condução, e aparentemente um era espírita, frequentava uma determinada casa espírita, e o outro, digamos, era um simpatizante. Aí esse outro disse assim: pois é, estou precisando ir lá no centro, porque as coisas para mim andam dando errado, preciso voltar lá. E eu fiquei pensando assim, bom, quer dizer que você só vai à casa espírita se as coisas estão dando errado. Se estiver dando tudo certo, você não vai. Parece aquela piada do cara que saltou de paraquedas não abriu, começou a rezar para Nossa Senhora, lá dentro da concepção dele, aí o paraquedas abriu no meio da oração. Aí ele pegou e disse: não, Nossa Senhora, não precisa mais não, já resolvi, está tudo bem. Quer dizer, ele vai à casa espírita porque ele está mal. Se ele está bem, ele não vai à casa espírita. Então não vai à casa espírita de jeito nenhum, mal ou bem. Faça, constitua-se você na tua própria religião. Aliás, o espiritismo, entre outras coisas, ele não tem um clero estabelecido, não desenvolve uma casta sacerdotal, porque há entendimento de todo espírita que a religião é uma necessidade transitória, e a religião não é um fim em si mesmo. A gente não pode ter um grupo de profissionais, pessoas que dependem para viver da organização religiosa. Porque a organização religiosa, ela deve se modificar com o avançar do conhecimento, com o avançar da sociedade, e quando a sociedade tiver atingido um patamar de evolução tal que cada um de nós se constitua em um dínamo de proximidade com o Criador, em que cada um de nós consiga, por si mesmo, estabelecer a religação com Deus, e, portanto, não precisa da religião para religar a criatura ao Criador, a religião desaparece. Ou cada criatura será, o procedimento religioso será uma religião em si mesma. E aí o que vai acontecer? Se você tem uma organização que depende, para sobreviver, das pessoas se filiarem àquela corrente de pensamento, o que vai acontecer? Eu não vou querer que as pessoas se afastem. Eu dependo daquilo para viver. Então, o espiritismo ele não pode ter esse tipo de restrição. Aí algumas pessoas, tivemos uma outra conversa, porque falávamos de Páscoa, falávamos nesse desdobramento das diferentes modalidades de clero que se estabelecem, acabamos falando sobre questões relacionadas com celibato, com ordens religiosas diversas. Tudo faz parte de um contínuo evolutivo. Nós não cuspimos no prato em que comemos, porque nós só chegamos aqui porque a cristandade passou por todos os estágios. No cristianismo primitivo, não existia um clero constituído. Se vocês leram Paulo e Estevão, e é muito útil para conhecer as viagens apostólicas de Paulo, não apenas pelo perfil histórico que a gente pode colher em diversos livros publicados por historiadores e leigos de modo geral, mas existe praticamente ali em Paulo e Estevão um relato que vem quase em primeira pessoa. E aí vão entender que Paulo ele ia pelas cidades da Ásia Menor, principalmente, que foi por onde ele começou, e ele ia encontrando as comunidades judaicas, e em cada uma dessas comunidades judaicas ele lançava a semente do cristianismo. E quando ele tinha que continuar a viagem dele, o que ele deixava para trás de si? Ele deixava para trás de si uma comunidade cristã estruturada em que tinha um supervisor daquela comunidade, que era chamado em grego de episcopo, que em tradução para português é o bispo, que ficava tomando conta. Ele era o supervisor daquela comunidade religiosa cristã. Depois, naturalmente, a cristandade ela vai sentindo necessidade de se organizar, se estruturar, se hierarquizar. Existem os apelos e as necessidades das criaturas. Isso tudo foi parte de uma evolução. Foi parte, inclusive,
de um mecanismo que guardou o conhecimento para que chegasse até um ponto em que pudesse sofrer uma crítica e uma renovação. Antes ainda do Espiritismo veio a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um hausto de nova maneira de pensar, de novo pensamento, de reforma da própria religião, e ela veio preparar o passo seguinte, que foi o Espiritismo. Não tivesse havido a Reforma Protestante anteriormente, as coisas seriam muito mais difíceis para o estabelecimento do Espiritismo. E o Espiritismo, ele chega como o fruto de uma sociedade que amadurece o seu pensamento racional, amadurece em ciência e conhecimento da natureza que a cerca, mas não se desvincula de todo o arcabouço religioso, filosófico, que assentou as bases do nosso pensamento moral até chegar aos dias de hoje. E nós espíritas o Espiritismo acaba sendo a conclusão disso tudo. É interessante notar que nós estamos conversando sobre aspectos históricos. Naturalmente, alguns irmãos estão dizendo assim: bom, eu vim na casa espírita em busca de uma palavra de Deus, de uma palavra de consolação e de esperança. Ocorre que no Espiritismo, a consolação e a esperança, elas são o estabelecimento da verdadeira virtude da fé. E a virtude da fé, como o próprio Tomás de Aquino estabeleceu um dia, lá no século XIII, a virtude da fé é aquela virtude que habilita a razão a entender que existe um Criador de todas as coisas. E, como desdobramento, a virtude da fé é aquela virtude que habilita a razão a entender que o Criador de todas as coisas não abandonou a sua criação e continua zelando por ela. Ao Espiritismo, compete dar às pessoas todo o arcabouço racional que vai dizer: tua fé não é uma crença vazia. Ninguém te pede, acredita em Deus, mas não me pergunta nem como nem porquê. O Espiritismo, ele entrega às criaturas os instrumentos, as ferramentas para que alavanquem a sua razão. E que racionalmente entendendo o Criador, racionalmente entendendo que há Deus Criador de todas as coisas, se entregue a esse Criador. Se entregue com toda a razão e com todo o espírito à prática do bem, a seguir a norma, a economia divina. Então, a grande consolação, meus irmãos, e que em cada celebração de cada uma dessas datas da cristandade, nós espíritas procuramos reafirmar, a grande consolação é: Deus é por nós, jamais deixou de nos assistir. E Deus quer que nós sejamos felizes. E por isso, mais um capítulo dentro do Espiritismo estabelece para nós com clareza a lei do progresso. Todos, inelutavelmente progrediremos. Todos seremos plenamente felizes e conscientes de nossas possibilidades. Se não de imediato, porém, num futuro. Um futuro indeterminado, é bem verdade, mas um futuro que é certo, é líquido. Tanto quanto é a morte do corpo físico e também o renascimento no corpo físico para se chegar a este estado de plena compreensão e plena felicidade. A grande consolação do Espiritismo e aquilo que reveste cada data dessa, cada uma dessas datas da cristandade, de maior valor, é que Jesus não foi alguém que ficou no passado e deixou uma mensagem. Jesus é presente na nossa vida continuamente.
presente através do exemplo que ele deixou, através do caminho que ele demarcou para nós, através do convite ao desafio evangélico que ele estabeleceu, e presente porque ele é espírito imortal e nos aguarda para compartilharmos com ele a eternidade da glória e da felicidade. Todos os desafios evangélicos, todas as promessas do reino que Jesus nos fez, não são utopias vazias, são fatos concretos, não são esperanças vãs, são esperança na melhor expressão da virtude que habilita a razão a compreender que Deus, tendo criado tudo, não abandonou a sua criação. Não estamos abandonados, não estamos sós. Marchamos para um fim que é o pleno entendimento, a plena felicidade. Alguns dirão, mas com tudo isso, com tantas hosanas a Deus, vocês espíritas não falam da salvação, não falam da justificação pela fé, da salvação pela graça. Entendemos justificação pela fé quando a razão justifica e nos habilita em compreensão. Falamos em salvação pela graça quando entendemos que cada um de nós tem em suas mãos a chave da própria felicidade, a chave da própria salvação. Então Deus, o que é Deus? É uma mera assistência, vendo a humanidade seguir a sua marcha? Deus, Ele está conosco, é por nós, e nos auxilia e nos leva às nossas melhores realizações, mas Ele espera que nós realizemos algo. E aí eu recorro a um pensamento japonês. Dizem os shintoístas que tudo na existência é 0 ou 100. Não existe nada mais ou menos, não existe nada 50%, nada 80%. Ou é 0 ou é 100%. E eles dizem o seguinte, que a nossa obrigação é fazer 99%. Que a Deus se reserva o direito apenas de colocar 1%. Mas como eles estabeleceram no princípio, a vida ou é 0 ou é 100, se Deus não colocar o 1% dele, as coisas não acontecem. Mas se a gente não fizer os nossos 99%, também nada vai acontecer. E dentro da doutrina espírita, esse pensamento é perfeitamente compreensível e é parte do próprio desafio evangélico. Sede puros de coração, sede misericordiosos, não sede aflitos, ou receba as aflições e lide com elas com fé, com esperança. Seja caridoso, seja humilde, pobre de espírito, receba a palavra, entenda, compreenda, elabore, seja manso, seja pacificador. Suporte tudo em nome da verdade cristã, em nome de Jesus. E passando por tudo isso, sinta-se feliz, porque antes de vós, muitos outros, com muito mais méritos do que vós, passaram e sofreram perseguições. E todos eles estão no seio de Deus, estão juntos a Jesus. Essa é a grande esperança, é a grande consolação. Promessas de que todas as tuas aflições vão cessar de uma hora para outra, o Espiritismo ele não promete, não pode prometer. Ele pode te dar instrumentos para você lidar com elas e para que você não se sinta desamparado e não se sinta aflito. Prometer a você que não haverá mais dores físicas, o Espiritismo não pode prometer, porque se essas dores fizerem parte do teu processo de evolução, você deve enfrentá-las. Você deve lidar com elas, porque elas são parte da tua evolução, da tua marcha.
Mas o Espiritismo, ele pode te dar os elementos para compreenderes por que existe a dor. Se alguém está no Espiritismo, esperando que o Espiritismo encontre o amor para si, está no lugar errado, porque o Espiritismo não vai colocar o amor em teu coração, mas ele vai te dar os elementos para que você descubra em si mesmo a fonte inesgotável de todo esse amor. O Espiritismo, ele, como Jesus fez, ele dá a vara, mas quem pesca somos nós. O Espiritismo, ele alarga nossos horizontes, nos enche de esperança, nos dá a certeza do futuro, mas não constrói o futuro para nós. A consolação do Espiritismo é saber. O Espiritismo nos liberta pela aquisição do conhecimento. O Espiritismo, ele nos dá os instrumentos para que nós nos libertemos da matéria pela restrição dos apetites físicos, reconhecendo que existe um equilíbrio entre espírito e matéria e que não se pode produzir um desequilíbrio hipertrofiando a matéria e submetendo o espírito à matéria. O Espiritismo, ele nos dá os instrumentos para a nossa libertação moral e definitiva, alavancando todas as práticas virtuosas, porque as virtudes passam a ser compreendidas, entendidas e não apenas aceitas. Essa é a grande consolação do Espiritismo. Esse é o objetivo maior de toda a comemoração espírita dentro das datas que são estabelecidas e celebradas pela humanidade. Meus irmãos, a conversa foi muito ampla. Nós tiramos aí muitos conceitos. Eu recomendaria, como sempre aos irmãos, a leitura das obras básicas do Espiritismo. Ah, mas você não acabou de dizer que não tem nada de livro sagrado? Não, não tem, não é um livro sagrado, mas é um repositório de grande conhecimento. Comecem lendo a parte 3ª do Livro dos Espíritos, as leis morais. Pela leitura das leis morais, nós já vamos saber o que é a regra da casa, a economia divina, o que nos espera, o que nós devemos, o que nós podemos fazer por nós mesmos. Leiam Leon Denis, No Invisível, para entenderem essa fenomenologia que nos cerca em termos de fatos espíritas, fenômenos mediúnicos. Leiam Gabriel Delany, O Espiritismo perante a Ciência, para entender todo o conjunto de práticas e metodologias científicas que nos cercam. E, sobretudo, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, para terem o fulcro moral que nos conduz à verdadeira felicidade. Bebam no Evangelho segundo o Espiritismo as palavras essenciais que Jesus nos legou. Irmãos, eu espero que a nossa conversa ela tenha estimulado os irmãos a conhecer mais do Espiritismo, a serem mais espíritas, cada vez mais, porque nós nunca seremos suficientemente espíritas, no sentido em que nós nunca, ou pelo menos nesse futuro assim imediato, seremos plenamente participantes e plenamente praticantes de tudo aquilo que a doutrina nos propõe. Mas sejamos estudiosos. Vamos investir mais e mais em nós mesmos, na nossa própria libertação e evolução. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos os nossos amigos espirituais.